queridos alunos. Informação importante que vocês precisam saber. Alguns vão lembrar que isso já foi estudado em ciências, outros talvez não, mas vamos lá. Vocês precisam saber em química o que são íons, tá bom? Então, a gente estudou, lembra que estudamos sobre o átomo, né? Quais são as partículas que formam um átomo, tá? Quando eu digo um átomo, o íon, ele não deixa de ser um átomo, só que ele é um átomo diferenciado. E na química existem dois tipos de íons, os cátions e os ânions. Quem são íons cátions? São aqueles que perdem um ou mais elétrons, tá bom? E essa palavra íon está ligada a quando o átomo ele perde ou ganha elétron, tá bom? Então, quando um átomo perde ou ganha elétron, ele passa a ser chamado de íon e não mais átomo. Átomo do elemento magnésio, mas ele perdeu elétron ou ganhou, então ele agora é um íon magnésio, bom? Quem é um ânion? Um ânion é todo aquele átomo que ganhou um ou mais elétrons. Então, quem ganha elétron se chama ânion e quem perde elétron se chama cátion. Vamos lá. Então, entendam. Quando o átomo está no seu estado fundamental, a gente chama ele de átomo neutro. Vejam aí na figura. Então, esse átomo neutro aí da figura, ele tem 3 elétrons e 3 prótons. Ou seja, quando P for igual a E, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, eu digo que o átomo ele está eletricamente neutro. Quem quiser copiar, é importante. Quando acontece um ganho de elétron, veja, agora esse átomo ele passa a ter 4 elétrons e no seu núcleo só tem 3 prótons. Então, ele agora não é mais um átomo neutro, ele é um íon ânion, tá bom? Então, se formou um ânion, ele agora está carregado negativamente. Vamos para o segundo caso. Quando é que um átomo ele passa a ser um íon cátion? Lembra? Todo cátion, todo ânion, ele foi um átomo neutro. Ele tem a mesma quantidade de prótons igual a de elétrons. Então, quando esse átomo ele perde um elétron, ele agora é chamado de íon cátion, certo? Vamos para a representação aqui. Representação de íons cátions e os ânions. No caso aqui, lembra no primeiro slide do vídeo, quando ele perde elétrons, ele é chamado de cátion. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma representação de um íon cátion. Veja, aqui o cálcio, né, que Ca é o símbolo do cálcio, ele tem quanto de prótons? Tem 20 prótons no seu estado fundamental, né? Ele está eletricamente neutro. Qual vai ser o número de elétrons? 20. Qual vai ser o número de nêutrons? 20, que é a subtração de 40 menos 20. Agora, quando vier esse símbolozinho, tá vendo mais 2, que fica na parte superior do símbolo, isso indica se esse átomo, né, se esse íon, na verdade, ele perdeu ou ganhou. O sinal de positivo indica que ele perdeu, tá? Então, ele perdeu 2 elétrons. Então, veja, qual vai ser a quantidade de prótons? Continua a mesma, ele não perdeu prótons. Agora, qual vai ser a quantidade de elétrons? 18, porque ele perdeu 2 elétrons. E a quantidade de nêutron permanece igual, tá bom? Se aqui fosse um menos 2, então o menos na química significa ganho de elétrons. Então, se tivesse um menos 2, qual seria o número de elétrons? Seria 22.
porque no estado fundamental ele já tinha 20 elétrons. Então, se ele ganhou mais 2, ele vai ficar com 22 elétrons. E a quantidade de prótons vai ficar 20, tá bom? Eu vou explicar melhor no grupo.